Veja aqui no verso 3 do capítulo 19. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E Jesus, ele estava falando com religiosos legalistas que numa cultura altamente machista e patriarcalista, que tratava a mulher como objeto, como coisa, eles tinham na carta de divórcio permitida por Moisés a autorização de modo a perpetrar esse tipo de repudiamento da mulher sem comprometer a própria reputação perante a comunidade. E isso era feito pelo simples fato de a mulher servir uma comida com um pouco mais de sal, ou de uma mulher ter uma manchazinha na perna em que ele não esperava, ou de ele ter chegado em casa e não ter encontrado a casa arrumada. Gente, era uma cultura extremamente perversa, machista, e que objetificava a figura da mulher. Figura essa que totalmente desfavorecida naquela cultura, uma vez que ela fosse repudiada, ela em geral só tinha duas alternativas: ou ela vivia para mendicar, ou ela vivia para se prostituir. Mas eu não quero me deter muito aqui novamente nesse contexto, porque a gente conversou isso com muito detalhe na semana passada. O fato é que é esse público aqui que vem querer testar Jesus sob a falácia de que Jesus estava alterando a lei. E aí eles ficam surpresos com a resposta de Jesus. Porque a resposta dele vem aqui no verso 4. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. E o que Jesus está dizendo para eles aqui? Não banalize a conexão que vocês estabelecem com gente, porque isso gera trocas, isso gera fluxos, e isso não é algo banalizado diante de Deus. Isso tem valor, isso tem peso, isso tem significado. Mas vocês estão se utilizando da lei para maquiar a própria perversidade. Porque é isso que acontece, no versículo 7, os próprios religiosos replicam Jesus. Ora, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Moisés disse que pode. Você está querendo ser superior a Moisés? Você está querendo se colocar acima dele, é isso? E Jesus, ele não cai na pegadinha deles em momento algum. Jesus vai explicando para eles o espírito da coisa. Onde ele responde: é por causa da dureza do coração de vocês é que Moisés permitiu o divórcio. Porque se Moisés não permitisse o divórcio, mediante o divórcio permitido por Moisés, as mulheres ainda teriam chance de mendigar ou de se prostituir. Mas se nem isso Moisés permitisse, vocês iriam matar a mulher. Iriam se quadruplicar a quantidade de assassinatos para vocês se verem livres. Vocês iriam escravizar, vocês iriam torturar essas mulheres em grau muito mais elevado por não se verem sem saída para poder extravasarem os próprios caprichos e desejos de vocês. Então é por causa dessa dureza do coração de vocês que Moisés admitiu uma rota alternativa para se evitar um mal maior. Vocês não entendem isso quando vocês leem isso daqui? Eu, porém, vos digo
quem repudiar a sua mulher por capricho, quem viver rejeitando, tratando mulher como objeto, quem ficar coisificando o relacionamento, vivendo em torno do capricho e da veneta, do próprio egoísmo e do próprio pinto. É isso que Jesus está dizendo aqui no verso 9. Não sendo por causa de acontecimentos que tenham um peso realmente significativo para afetar e deturpar o sentimento e a conexão entre os envolvidos, que no caso aqui ele relata como sendo relações sexuais ilícitas, e casar com outra, está cometendo deturpação, está cometendo um desvio, está cometendo uma distorção de significado, uma violação do sentido da vida, que não é outra coisa a não ser o que ele chama aqui pelo nome de adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério, porque mulher era tratada tanto como objeto, que aquela mulher que era repudiada, ela logo era capturada por outro e era uma rotatividade imensa, onde mulher só servia de objeto momentâneo para a satisfação das venetas sexuais de religiosos com o coração empedernido e que perderam a capacidade de mensurar o significado e o quanto que essas atitudes deles dilaceravam o coração do outro. Era esse o contexto a que Jesus estava conversando aqui. Mas vocês acham que aqui Jesus estava sendo legalista? Não! Jesus aqui estava em defesa dos alquebrados, das humilhadas, das desfavorecidas numa cultura covarde. E tanto Jesus não estava sendo judicioso e legalista, que olha a sequência do texto aqui. Quando Jesus faz essa refutação para os escribas e fariseus, isso inclusive impressionou os próprios discípulos dele. E por que os discípulos deles ficaram impressionados? Porque isso era uma questão cultural da época. Era normal fazer isso com mulher, dar carta de divórcio. Cansei. Eu nas rodas de conversa lá, falei assim, eu larguei a fulana, é mole? Eu pedi uma água, ela trouxe uma água quente. Botei pra fora. Peguei logo lá, já fui logo lá e teci caça de divórcio. Agora eu tô de olho naquela potranca ali. Aquela potranca ali é que eu tô de olho. Era assim a filosofia na época. Era com esse tipo de tarado perverso, disfarçado de piedoso e religioso, se escondendo atrás da liberação da carta de Moisés, para poder camuflarem a sua própria psicopatia. Era com esse tipo de gente que Jesus estava tratando. E aí os discípulos também, inseridos nesse mesmo tipo de cultura machista e perversa, os discípulos ficaram impactados com essa doutrina de Jesus, que é uma doutrina segundo a vida. Porque aí no verso 10, os discípulos de Jesus viram para ele e diz: se essa é a condição do homem relativo à sua mulher, então não convém casar. Porque aí a ficha dos discípulos caíram, né? Então, se a gente homem tem essa responsabilidade toda, né? Então eu acho que não vale nem casar, né? E aí olha que interessante. Olha a resposta de Jesus para os discípulos. Porque aqui, se fosse na qualidade da mentalidade desses religiosos que ficam aqui debatendo nos vídeos que eu gravo, seria justamente a hora que os religiosos iam virar aqui e iam dizer: então é melhor não casar não, viu? Porque, escreveu não leu no palco meu, hein? Se divorciar aí e casar com outra, Deus vai pesar a mão, vai passar o resto da vida maldito. Porque essa é a mentalidade do religioso legalista. Agora olha o espírito
espírito de Jesus no trato com a coisa. Quando os discípulos dele viram para ele e diz: se é essa a condição do homem relativamente à sua mulher, então não convém casar. E olha a resposta de Jesus no verso 11. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Portanto, ao mesmo tempo que Jesus confronta uma cultura perversa, e ele ali se coloca de maneira contundente para poder desmantelar a hipocrisia latente, disfarçada de piedade, ele não perde o seu espírito de mansidão e de senhor da vida, que não impõe, que não julga, que não oprime. E os discípulos deles, impactados pela seriedade e pela gravidade do assunto, Jesus vira para eles e, ao invés de dizer: é isso aí, ó, presta atenção, hein? Jesus diz: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Portanto, por diversas razões, todos nós sabemos que existe um ideal. Todos nós. E é saudável a gente ter ciência e consciência do que seja o ideal. Qual é o ideal? O ideal é que, uma vez que a gente estabeleça uma conexão com uma pessoa, que essa conexão seja verdadeira, que essa conexão seja sincera e que ela seja levada a sério, de maneira amadurecida, e que, se outrora eram dois, passam a ser um só, na maneira como cooperam entre si, na maneira como se ajudam entre si. Esse é o ideal. Mas num mundo caído, e de pessoas que vão sendo no curso da vida moldadas e distorcidas por traumas e vivências altamente tóxicas, isso cria muito ponto cego na gente. Sem falar nas teimosias e nas recalcitrâncias, e que acaba gerando imaturidades em pessoas, de modo que, por mais que pessoas se encontrem, de princípio, de maneira sincera e honesta, por vezes elas podem se deparar com um equívoco, elas podem se deparar com um dilema, elas podem se deparar com um conflito. Mas os religiosos não perdoam. Eles querem sentenciar. Porque a sentença, ela vai se estabelecer não por mim, que vou julgá-los, mas é pela palavra de Jesus sobre aqueles que se fizerem hipócritas e que quiserem distorcer a Bíblia para poder validar o seu próprio capricho e egoísmo. Como, por exemplo, um caso aqui que eu respondi, tá aí nos meus vídeos do TikTok, um rapaz de igreja. Aí o que ele fez? Ele, se eu não me engano, se eu bem estou lembrando aqui da história dele, ele se separou e aí se juntou, não minto, ele não se separou. Ele saiu da igreja e ele se juntou com uma moça. Não cumpriu o protocolo, né? Enfim, ele não cumpriu o protocolo que a religião demanda, né? Para que o casamento seja válido diante de Deus. Então ele saiu da igreja e se juntou com uma mulher, e com essa mulher teve um filho, e eles viveram anos juntos, mas aí deu na telha dele voltar para a igreja. E aí, no que voltou para a igreja, ele se envolveu com uma outra mulher lá. Se eu não me engano, na verdade, era até a ex-esposa dele mesmo, se eu não me engano. Ele volta para a ex-esposa dele e aí vira para essa mulher, com quem ele passou anos juntos e inclusive teve uma filha. E ele diz o seguinte, assim: olha,
eu não pequei diante de Deus com você, porque eu não posso nem dizer que eu te traí, porque na verdade a gente nunca foi casado de papel passado, então o nosso casamento, a nossa relação nunca teve validade diante de Deus. Então eu estou me separando de você com a consciência tranquila, porque agora sim, na igreja, eu estou me relacionando com essa pessoa e eu vou me casar com ela, e aí sim a coisa vai ser oficial diante de Deus. Tá aí, até um vídeo aí que eu respondi, tá no TikTok e no meu Instagram. É esse tipo de mentalidade religiosa ao estilo de escribas e fariseus que Jesus confronta. Adúlteros, pervertedores do sentido do evangelho da vida em nome de agasalharem os próprios caprichos. É esse tipo de disposição mental que Jesus chega de carrinho por trás, suspendendo, e que Paulo, lá em Romanos capítulo 1, diz que é uma disposição mental adoecida, adulterada. Portanto, meus amigos, eu espero ter esclarecido, e aqui trago uma reflexão sobre esse tal significado de Mateus capítulo 19, porque isso daqui não respalda atitude de julgamento, de condenação sobre ninguém. Isso daqui é Jesus confrontando o religioso hipócrita que distorce o preceito da vida para agasalhar as próprias perversidades. Mas no que diz respeito à existencialidade da vida, ele vira para os discípulos dele, que era com quem ele tinha uma relação e uma conexão sincera, e ele diz: nem todos estão aptos para esse preceito. Nem todos, mas apenas aqueles a quem é dado.